Seja muito bem-vinda a mais um Ciência na Prática. Meu nome é Daniela Couto, eu sou enfermeira, mestre em Ciências da Saúde e hoje nós vamos falar sobre a terapia fotodinâmica aplicada no tratamento de feridas crônicas. Alguma vez você já se deparou com aquela ferida que não cicatriza por causa de uma infecção resistente até mesmo a antibióticos? Hoje no Ciência na Prática eu quero te mostrar como a terapia fotodinâmica associada a um fotossensibilizador como o azul de metileno pode ser uma alternativa eficaz, inclusive contra bactérias resistentes. Eu vou te apresentar um estudo que foi publicado recentemente com resultados surpreendentes. Hoje nós vamos falar sobre o uso da terapia fotodinâmica no tratamento de feridas com micro-organismos multiresistentes. Primeiramente, né, o que é a terapia fotodinâmica? A terapia fotodinâmica ela combina uma substância, né, que é o fotossensibilizador, né? Um exemplo que a gente vai apresentar no estudo de hoje é o azul de metileno, né? Ele é associado com uma fonte de luz específica, tá bom? E quando essa luz ela é aplicada, ela ativa o fotossensibilizador, que produz uma espécie de oxigênio que é capaz de destruir bactérias, fungos e biofilmes. Precisa ressaltar que essa terapia, ela vai ter essa ação, né, contra os micro-organismos resistentes, mas ela não vai causar a resistência que um antibiótico, né, que um antimicrobiano, ele causaria. Então isso que é o excelente da terapia fotodinâmica, né, ela não vai causar a resistência aos antibióticos, né, que é um problema que a gente luta constantemente, né, a luta contra a resistência antimicrobiana. O artigo, né, ele foi publicado por pesquisadores russos e ele avaliou pacientes com feridas infectadas por bactérias resistentes aos antibióticos. Então eram pacientes que já estavam recebendo um tratamento com antibióticos e essas feridas elas não evoluíam para uma cicatrização, elas estavam ali muito resistentes. Inclusive, né, esses pacientes apresentaram o uso de mais de um antibiótico para tentar tratar essas feridas, né. Foi realizado o diagnóstico, né, dessas feridas, foram fotografadas, né, no primeiro momento ali, para acompanhar a sua evolução, e na sequência foi aplicada, né, a terapia fotodinâmica utilizando como fotossensibilizador o azul de metileno, né, que é um protocolo que a gente já conhece, quem já trabalha com tratamento de feridas já tem o conhecimento, né, desse protocolo para o PDT, né, para a terapia fotodinâmica. Então, alguns detalhes importantes deste estudo, né? As feridas que foram selecionadas, né, elas incluíam lesões pós-cirúrgicas e crônicas infectadas com cepas multiresistentes. Então, já foi feita a cultura ali das cepas, né, presentes nessas feridas e elas eram multiresistentes, né, aos antimicrobianos. E o protocolo, né, que foi utilizado nesse estudo, ele consiste na aplicação de azul de metileno, né, ali a 0,01% até 0,1%, tá? Então ele tinha um tempo de ação, ele era aplicado e tinha um tempo de ação de 10 minutos, e depois disso, né, aí era aplicada a luz, né, de LED de 660 nanômetros, tá, com um tempo de radiação de 10 a 20 minutos, tá, e com um monitoramento fotodinâmico antes e depois da aplicação do protocolo. Um dos principais resultados que a gente pode apontar aqui nesse estudo, uma redução significativa da carga bacteriana, inclusive, né, para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, a aceleração da granulação e epitelização da ferida, isso é um ponto muito importante, que a gente sabe que para a evolução da cicatrização, né, para a cicatrização ocorrer, ser completa, precisa ter um aceleramento de granulação, né, a epitelização do tecido é fundamental também nesse processo de cicatrização. Então, se tem um tecido de granulação ali, um tecido mais friável, um tecido de granulação rosa pálido, ele não vai evoluir para uma granulação, então não vai acelerar esse processo de granulação. O protocolo, né, a terapia fotodinâmica, ela vai ajudar nesse processo de aceleração, né, nesse processo de granulação, e trabalhando a infecção, combatendo, né, a infecção ali naquela ferida, vai provavelmente acelerar o processo de cicatrização dessas feridas que tem difícil cicatrização, né? Que a gente sabe que tem uma difícil cicatrização. Outro resultado importante que a gente precisa falar é que não houve efeitos colaterais, né, relevantes entre os pacientes. Então, eles não relataram dor, mal-estar, nem nenhuma outra reação, né? E o acompanhamento, né, com câmera de fluorescência para o controle do processo infeccioso foi realizado também. O estudo ele apresenta umas imagens, né, do processo de cicatrização, a evolução de cicatrização das feridas. Eu não trouxe essas imagens porque eu achei elas bem fortes. As pessoas que
né, podem se sentir sensibilizadas ao ver, né, essas imagens, então eu optei por não trazer as imagens dos resultados, mas eu vou deixar o link do artigo, tá bom? Completo na descrição do vídeo para quem tiver interesse em ler, né, o artigo mais a fundo, aprofundar ali no que foi feito e ver também os resultados, tá? Com as imagens que estão disponíveis no artigo, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês a imagem dos aparelhos que eles utilizaram, tá bom? A luz de LED, o equipamento que eles utilizaram para oferecer, né, esse aplicação do LED para essas feridas, né? Esse estudo ele reforça a viabilidade da terapia fotodinâmica como uma alternativa não antibiótica acessível e segura para o tratamento de infecções de feridas, tá bom? Então, para nossa prática de enfermagem, essa é uma abordagem que pode ser combinada com outras estratégias, com outros fotossensibilizadores, né? E além disso, com outras aplicações, com a aplicação de coberturas bioativas, o desbridamento, quando ele é necessário, né? É importante ser feito. E tudo isso torna o tratamento, né, da ferida mais eficiente, né? Além disso, né, a gente tem aí o fotossensibilizador utilizado, né? Neste estudo foi o azul de metileno, ele é um recurso muito barato e ele está disponível e acessível, né? Para ser aplicado aí com luzes, né? Existe aí uma gama de ferramentas de laser terapia, né? De lasers portáteis que oferecem, né, a luz de LED em 660 nanômetros para serem aplicados nesses tipos de feridas em processos de infecção. E para a gente fechar, né, aqui sobre o assunto desse artigo, né? A ciência ela avança, né? E com ela surgem novas possibilidades para acelerar a cicatrização de feridas, mesmo as mais desafiadoras, né? Como essas feridas em processo de infecção e um processo que já está ali com o uso de vários antibióticos e nenhum tem trazido efeito, né? Efeito real sobre essas feridas, né? Então, se você é enfermeiro, deixe aqui nos comentários, compartilha a sua experiência, né, com o uso da terapia fotodinâmica, né? E se inscreva também no canal, deixe seu like aí, para você não perder os próximos episódios do Ciência na Prática. Diz aí pra mim qual outro assunto você quer que a gente fale nos próximos vídeos, tá? E vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram para vocês acompanharem a minha rotina, né, como enfermeira pesquisadora. E por hoje é só, até a próxima. Tchau.